parece Parkinson, mas não é. Algumas doenças podem ser confundidas com a doença de Parkinson, levando ao diagnóstico errado. A pessoa pode receber o diagnóstico de doença de Parkinson e não ter doença de Parkinson. Essa confusão diagnóstica acontece principalmente no início dos sintomas, mas às vezes a gente vê casos que já têm os sintomas há muito tempo e que continuam com o diagnóstico errado. Então hoje eu vou falar para vocês sobre algumas das principais condições que são confundidas com doença de Parkinson. A primeira doença que muito comumente é confundida com doença de Parkinson é o tremor essencial. Isso acontece porque tremor essencial é o distúrbio de movimento mais comum que existe. Então essa dúvida diagnóstica não é tão rara assim. Apesar de tanto a doença de Parkinson quanto o tremor essencial serem doenças que causam tremor, o tremor em si dessas duas doenças costuma ser muito diferente, principalmente no início. O tremor da doença de Parkinson é um tremor que vai acontecer principalmente quando aquele braço, perna ou aquele membro afetado está completamente repousado, relaxado. Já o tremor do tremor essencial vai acontecer principalmente quando aquele membro está segurando uma postura ou quando aquele membro está fazendo um movimento. Além disso, a doença de Parkinson não é só tremor. Inclusive, tremor não é a característica principal da doença de Parkinson. Existem outras características que ajudam a gente no diagnóstico. A gente chama de parkinsonismo quando a pessoa tem uma junção de bradicinesia, que é movimentos lentos ou movimentos pequenos, com rigidez e ou tremor de repouso. E, para o diagnóstico de doença de Parkinson, precisa haver parkinsonismo, embora nem todo parkinsonismo seja doença de Parkinson. Mas muito cuidado! Tremor essencial pode sim ser confundido com a doença de Parkinson. Outra doença que pode ser confundida com a doença de Parkinson é o parkinsonismo medicamentoso. Eu acabei de falar para vocês a definição de parkinsonismo, que é a junção de bradicinesia com rigidez das articulações e ou tremor de repouso. E falei que a doença de Parkinson não é a única causa de parkinsonismo. Pois bem, existe também o nosso parkinsonismo medicamentoso, que é quando o parkinsonismo é causado pelo uso de certas medicações. As medicações que mais provavelmente causam parkinsonismo são os neurolépticos ou antipsicóticos, que são medicações de uso psiquiátrico para problemas como depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar. Existem vários tipos de neurolépticos, cada um com a sua chance de causar parkinsonismo medicamentoso, e essa chance vai ser maior quanto maior a dose, maior o tempo de tomada daquele remédio e quanto mais idoso for o paciente. Existem muitas outras medicações que podem causar parkinsonismo medicamentoso também, como por exemplo Plasil, que é utilizado para enjoo e náuseas e é muito comumente utilizado, e outras medicações também que são utilizadas para tontura, como a flunarizina e a cinarizina. Essas duas medicações são vendidas sem receita médica, são muito recomendadas no boca a boca para tontura ou labirintite, não resolvem a maioria das causas de tontura e ainda podem causar parkinsonismo medicamentoso. Então, muito cuidado com o uso dessas medicações. Mais uma doença que pode ser confundida com a doença de Parkinson é a hidrocefalia de pressão normal. Essa é uma doença que causa uma tríade clássica de sintomas: parkinsonismo, tipicamente com um caminhar que a gente chama de marcha magnética, que é como se o pé tivesse grudado no chão, como se tivessem dois ímãs nos pés grudando os pés no chão. Além de parkinsonismo, o paciente precisa ter alterações cognitivas, então alterações de memória, de atenção já desde o início do quadro, o que não é visto em pessoas com doença de Parkinson, e também incontinência urinária já desde o início do quadro, que também não é visto em pessoas com doença de Parkinson. Essa tríade fala pra gente a favor da hidrocefalia de pressão normal. Mas para confirmar esse diagnóstico é preciso fazer alguns exames. O mais importante deles é o chamado TAP test, que é o exame que tira-se um pouquinho do líquido da espinha e vê se isso melhora os sintomas. Caso o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal seja confirmado, o tratamento é cirúrgico. Então, muito cuidado com o diagnóstico errado, porque essa é uma causa de parkinsonismo tratável.
E por fim, doenças que são muito comumente confundidas com a doença de Parkinson, principalmente no início do diagnóstico, são os chamados parkinsonismos atípicos. E aqui eu tenho 4 doenças que eu quero falar para vocês. A primeira é a atrofia de múltiplos sistemas, em que o paciente pode ter um quadro de parkinsonismo, assim como na doença de Parkinson, mas além disso, esse paciente também tem desde o início sintomas de desautonomia, ou seja, de falência do sistema nervoso autônomo. E como é que a gente vê esses sintomas de desautonomia? O paciente pode ter quedas abruptas de pressão, principalmente ao levantar, pressão muito alta quando deita, dificuldade de segurar a urina ou alterações de função sexual. Todas essas características são mediadas pelo sistema nervoso autônomo. Quando esse sistema nervoso autônomo começa a falhar, que é uma característica da atrofia de múltiplos sistemas, esses sintomas surgem. E alguns pacientes com atrofia de múltiplos sistemas do tipo cerebelar também podem ter o sintoma de ataxia, que significa falta de coordenação motor. O paciente anda, fala como se estivesse bêbado. No início do quadro, pacientes com atrofia de múltiplos sistemas podem parecer muito que têm doença de Parkinson. Eles podem, inclusive, responder às medicações para a doença de Parkinson. Com o passar do tempo, esse diagnóstico diferencial fica um pouco mais fácil. Outro parkinsonismo atípico que pode ser confundido com a doença de Parkinson é a demência por corpos de Levy. Essa foi inclusive a doença que o ator Robin Williams teve, e ele faleceu com o diagnóstico errado de doença de Parkinson. Só descobriram que era demência por corpos de Levy depois que analisaram o cérebro dele, depois que ele faleceu. Para mostrar para vocês como às vezes esse diagnóstico diferencial é difícil. A característica mais importante que diferencia a demência por corpos de Levy da doença de Parkinson são as alterações cognitivas e alucinações que os pacientes com doença de Levy têm logo no início do quadro. Então são pacientes que têm um parkinsonismo, pode até parecer uma doença de Parkinson, pode até melhorar com as medicações para a doença de Parkinson, mas já desde o início esses pacientes têm muito comprometimento de memória, de atenção e principalmente muitas alucinações. O paciente vê coisa que não existe, ouve coisa que não existe e acha que é real. E essas alucinações são muito mais comuns no período noturno e elas são uma fonte de muita preocupação e muita perda de qualidade de vida, tanto para o paciente quanto para sua família. Mas, sim, no início, essa doença pode parecer muito a doença de Parkinson. Outro parkinsonismo atípico é a paralisia supranuclear progressiva, ou PSP. Também é uma doença que causa parkinsonismo. O parkinsonismo da PSP costuma não responder tão bem às medicações para a doença de Parkinson, mesmo no início do quadro. E a característica mais importante da PSP são as quedas, a instabilidade postural logo no início da doença. Quedas, tendência a quedas, são uma característica que está presente logo no início e é uma característica muito marcante dos pacientes que têm PSP. Essa doença também costuma evoluir com alterações cognitivas muito mais cedo do que os pacientes com doença de Parkinson e pode evoluir também com alterações na movimentação dos olhos. O paciente não consegue mexer os olhos para cima ou para baixo, que é a paralisia supranuclear do olhar vertical. Mas também é outra doença que no início, a depender do quadro, pode ser confundida com a doença de Parkinson, embora vocês já viram que ela tenha tratamento e prognóstico totalmente diferentes. E por fim, mais um parkinsonismo atípico que pode parecer a doença de Parkinson é a síndrome córtico-basal. A síndrome córtico-basal também dá um parkinsonismo. Esse parkinsonismo costuma ser muito pior de um lado do corpo do que do outro, o que acontece também na doença de Parkinson. Mas além disso, é um parkinsonismo com outros sinais corticais, como alterações demenciais, alterações de linguagem, o paciente tem dificuldade de linguagem, as apraxias, que são dificuldades em movimentos específicos, e até mesmo o fenômeno de mão alienígena, em que uma das mãos está fazendo algumas coisas que o paciente não quer que faça e não concorda com aquele movimento. De todos os parkinsonismos atípicos, a síndrome córtico-basal é a mais rara e é a mais diferente de paciente para paciente. Então é difícil a gente achar 2 pacientes com síndrome córtico-basal que tenham os mesmos sintomas. E no início ela pode ser super confundida com a doença de Parkinson. Vocês viram quantas opções de diagnósticos diferenciais? E eu nem falei todos eles. Por isso que o diagnóstico de doença de Parkinson é uma coisa muito séria. Aliás, o diagnóstico de qualquer distúrbio de movimento é algo muito sério.
precisa ser feito por neurologista, especialista em distúrbios de movimento. Em alguns casos, a expertise de um profissional minimamente bem qualificado vai ser o suficiente para um diagnóstico correto. Mas até mesmo os melhores profissionais do mundo já comeram bola em algum diagnóstico desses, porque no início são doenças que podem se parecer, doenças que podem ter manifestações muito semelhantes. E às vezes é o tempo que nos ajuda a dar o diagnóstico correto. Mas a gente minimiza a quantidade de diagnósticos errados quando esse diagnóstico é feito de fato por um neurologista especialista em distúrbios de movimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficaram com alguma dúvida, comentem aqui embaixo e até a próxima.